Seja bem-vindo ao Nascido em Duas Rodas, Cabeçudos. Tudo jóia? Bom, esse vídeo aqui eu vim para falar um pouquinho com vocês sobre a Suzuki. Sim, a famosa Suzuki. A Suzuki da Hayabusa, a Suzuki do Esredão. O negócio é o seguinte, eu tenho visto muita gente batendo na Suzuki, fazendo comparações assim, por exemplo, dizendo que a Suzuki tem menos eletrônica e aí por isso vale menos, resumidamente. Eu acredito que talvez isso funcione para quem esteja acompanhando há pouco tempo o movimento motociclístico. Todavia, para quem já não é novo no mundo das motos, já acompanha há um bom tempo, eu não sei se essa informação ela realmente atinge, não sei se ela atinge positivamente, como se fosse uma cutucada para que a marca reagisse, né, e agisse mais de acordo com o que o mercado espera. Mas o que acontece é o seguinte, o motociclista hoje em dia mudou bastante do que o motociclista era, pelo que eu vejo. O motociclista era um baita bicho louco. Bom, para você querer estar em cima de um negócio que é praticamente estar sentado no motor, olha lá, vamos esperar os cachorros fazerem o show deles aí de continua, né? Para você querer montar um negócio que é praticamente motor sobre rodas, já são os caras que são mais fio desencapado mesmo, né? Normalmente a pessoa quer estar no conforto do carro, segurança, etc e tal. E o motoca raiz realmente não estava tão apegado a isso, né? E o que eu quero dizer? Eu quero dizer que hoje em dia entrou como requisito mínimo ou básico ou pré-requisito de qualquer forma para você considerar uma moto, alguns itens que eu não sei se são eles que seriam levados em conta há muito tempo atrás. Então, por exemplo, assim, painel TFT, conectividade com Android e iOS. Eu nem vou citar muitos itens de segurança, como por exemplo controle de tração, porque eu acho que algumas evoluções eletrônicas realmente agregaram no mercado, trouxeram aí uma possibilidade de abraçar mais tipos de pessoa. Porque não pense que antigamente não tinha moto forte pra caramba e bravo o suficiente para necessitar o controle de tração. O que acontece é o seguinte, nem passava pela cabeça das pessoas o controle de tração. Então o controle de tração era feito no punho. Era por experimentação. Então você ia experimentando ali, conhecendo o limite do punho, da inclinação e do pneu que você estava usando um pouco, tudo ao mesmo tempo ali, uma questão de experimentação mesmo. E eu acho que assim, acrescenta no motociclismo. Agora, o que a sensação que eu tenho é que virou um requisito básico que a moto seja o mais cheio de eletrônico possível. Então assim, tem que ter aquecedor de punho, tem que ter aquecedor de banco, cruise control, pro cara que quer ficar sentado na moto sem fazer absolutamente nada, achando que não é nem realista isso, sabe? Porque na moto é importantíssimo que você esteja absolutamente focado, constantemente focado, profundamente focado no que você está fazendo ali. Então, eu vejo essa crítica. E aí eu vim aqui nesse vídeo hoje para falar um pouco sobre o meu ponto de vista sobre o Suzukão, que é assim que a gente chamava, o Suzukão. A Suzuki, ela aqui no Brasil, ela é representada pela JTZ, né? A antiga J Toledo. Não é a própria Suzuki que está aqui no Brasil, ela está representada pelo J Toledo.
E aí a gente fica um pouco à mercê do, da, da intenção dele com relação ao mercado, o que ele quer fazer, já que ele representa. Então, no passado, o Suzukão era super bem visto, porque eu acho que se tem uma moto que tem que ganhar o título de robusta, inquebrável, durável, que a Honda leva, eu acho que seria a Suzuki. Eu cansei de ver, eu tive três Suzukis. Eu tive uma Suzuki S, logo que lançou a 125 S. Aí eu tive uma GS 500, e depois eu tive uma Red 750. Só moto incrível, só moto fantástica. Eu mostro aí pra vocês umas fotos, talvez não nesse vídeo, mas quem sabe, vamos ver. Eu mostro umas fotos pra vocês das motos. Eu acho que eu não tenho fotos da Yes, não era uma época que a gente andava com máquina de fotografia e os celulares não eram o que são hoje, então talvez até tivesse já o celular que faz, mas não era cultural esse negócio de ficar fazendo foto de tudo, etc e tal. Então, da Yes eu acho que eu não tenho, mas da GS500 eu sei que eu tenho, e da Red tenho excelentes fotos em contexto de pista, estrada, foto feita pelo Vespa Paparazzi, quem é mais antigo, Vespa Paparazzi, que já não está mais aqui entre nós, era um fotógrafo fotógrafo roots, raiz. Ele tinha uma Vespa verde militar com aquelas modificações que pareciam uma Vespa de guerra, e parecia que ela transportava na lateral dela um míssil, que na verdade era um tubo de PVC que ele fez ali com o formato de míssil. Vou ver se eu encontro alguma imagem do Vespa para colocar aí para vocês. E ele levava guarda-sol, acessórios de fotografia, tripé dentro desse tubo, e ele parava num trevo na Carvalho Pinto, na rodovia Carvalho Pinto, e é um trevo que tem uma curva muito redonda e o pessoal ia brincar ali. E a gente já sabe que não é certo ficar se expondo ao risco na estrada, brincando na estrada, mas era o que acontecia. E aí o Vespão ficava lá fazendo cliques da galera. Então às vezes ele ficava num ponto para pegar a galera chegando na reta, outras vezes quando tinha piloto mais rápido lá, mais habituado a fazer curva, vamos dizer assim, ele parava na rotatória e aí pegava os caras inclinadão fazendo curva. Tem foto de cara de Hayabusa com garupa, raspando o joelho no chão. Tem muita foto legal do Vespa. O Vespa era um cara da história do motociclismo brasileiro. Legal retomar aí essa informação. Então eu tive 3 Suzukis e a Suzuki era isso. A Suzuki era uma moto robusta, animal, inquebrável, diversas características muito relevantes. Eram motos muito potentes para a categoria delas, eram motos com uma característica de agilidade, e a robustez talvez fosse a maior característica. Aí vai ter gente que vai falar, motor da GS500, super barulhento, é mesmo. Lembra, de certa forma, até o nível de ruído que faz os motores da Ducati, por exemplo, com a embreagem seca, entendeu? Então assim, motor bem barulhento. A Red era um canhão absurdo, ela era 750, ela andava junto com as 1000 cilindradas, sem sofrimento. A hora que começou a chegar as S1000RR, naquela época que elas eram mais fortes que tudo, aí começou a ficar um pouco diferente, mas até então andava junto com grande maior parte das 1000 cilindradas, e super legal. E aí por exemplo, essa Red Mini, ela não tinha ABS, ela era 2005, ela não tinha ABS, ela não tinha controle de tração. E estive usando essa moto por torno de 2, 3 anos, pista toda hora, estrada, bastante idas à estrada. Eu não vou dizer que não fez falta, porque tem momentos que teria sido interessante ter, eu acredito. Não teve tombo, não teve acidente, nada disso, mas teve diversas experiências de ausência de controle de tração. E freio
eu acho que eu nunca me coloquei numa situação daquelas que realmente o ABS iria precisar ser usado, por exemplo, assim, tá andando atrás de um carro que não te deixa ver, a hora que você sai tá tudo parado, tá em cima da poça de óleo, de areia, de água, ou tudo junto, e talvez uma reação humana não fosse ser o suficiente para resolver o problema. Nesse caso, o ABS entraria. Ela não tinha, e não é que não fazia falta. Talvez se tivesse, eu fosse estar apoiado nessa tecnologia, entende? Mas não tinha, e eu nunca me acidentei pela ausência do ABS. Ou nunca fui ao chão por conta da ausência do controle de tração. E aí eu vejo que tem uma relevância muito grande hoje em dia isso. Então a pessoa compara assim, mas a moto, vamos chamar assim, a moto T, ela tem tudo de eletrônica, esquenta o punho, esquenta o banco, painel TFT, que passa um cafezinho e se você for ao toalete ele te limpa. Ou seja, faz tudo ali para você. E é legal, não sou contra, já disse isso, curto, acho interessante, acho um acréscimo. E aí tem as questões que vêm junto com isso, né? Então, por exemplo, se a moto tem mais eletrônica, é óbvio que pode ser que ela tenha uma possibilidade maior de ter problemas eletrônicos. É uma conta de 2 mais 2, né? Uma coisa simples, um raciocínio simples da gente chegar. Tem mais eletrônica, pode dar mais problema eletrônico. E aí, a comparação, eu acho que ela tá ficando muito assim. Mas a outra eu aperto o botão e sobe o para-brisa. A Suzuki eu tenho que desaparafusar, mudar o furo do para-brisa, ou eu tenho que ir lá na frente, soltar uma alavanca, levantar ou abaixar o para-brisa, apertar a alavanca de volta. E são comodidades. Claro que tem o seu valor aí, tem a parte interessante, mas veja que a gente está falando que as motos normalmente elas têm características similares, elas fazem quase que as mesmas coisas, só que elas fazem as coisas de modo diferente. E aí, vamos lá, a Suzuki ela sempre brigou no quesito preço, sempre brigou no quesito preço. A S-Head era mais barata que a CBR, a S-Head era mais barata que a Ninja, por exemplo, né? Tô dando aqui um exemplo. E então sempre teve uma vantagem de certa forma com relação ao valor. E aí a Suzuki, então assim, eu vou falar o meu ponto de vista, tá bom? Pode não ser uma verdade, mas eu vou falar o meu ponto de vista sobre o que aconteceu mercadologicamente com a Suzuki. E ela foi assim e sempre vendeu muito a Suzuki. E aí ela foi campeã mundial com o João Mir no MotoGP. Próximo ali dela ter sido campeã mundial com o João Mir no MotoGP, ela foi eleita a melhor moto 1000 cilindradas da categoria esportiva, né, que é onde ela estava concorrendo. E, putz, aí vendeu demais, e a sensação que eu tenho é que foi nesse momento que ela mudou o patamar de preço dela e talvez fizesse sentido naquele momento, mas não voltou para trás quando deixou de fazer sentido, entendeu? Isso que eu quero dizer. Aí, acho que talvez aqui quase que concluindo, recentemente eu peguei aqui, eu estou olhando aqui nesse sentido o computador, meu notebook. Eu peguei de 10 dias para cá aproximadamente que os influenciadores do mundo mundo motociclístico, vamos dizer assim, começaram meio que ao mesmo tempo a falar bem da Suzuki. Então, o Motorhead, eu vou citar aqui dois que eu achei rapidamente, mas eu vi outros que agora não estou lembrado. Desses últimos dias. Eu estou gravando aqui no dia 8/4. Então, Motorhead, daquele Secomelo e o Bill Motoca. Vídeos, ponham lá no canal deles, assistam.
Então o Secumelo da Motorrede, ele sai com uma V-Strom 1050 XT, vai para a Serra do Rio do Rastro, numa chuvona, etc e tal. E daí o Bill Motoca, ele mostra diversas cores e diversos modelos e fala os valores, ele faz uma coisa mais generalizada ali sobre a Suzuki. Então a sensação que fica para mim é o seguinte, o que está acontecendo? A Suzuki está pagando influenciadores para... não vou dizer que paga para falar bem, mas paga para falar, e aí talvez já seja o suficiente para que o assunto apareça e ela retome aí a tentar, não sei se retomar um protagonismo, não vai ser fácil assim, do jeito que o mercado está hoje, mas voltar a aparecer, porque a sensação que eu tenho e o que eu vejo as pessoas falando é que a Suzuki ela é a morta-viva, né? Tem um rapaz lá que ele fala que é a morta-viva. E eu entendo ele. Eu entendo ele. Eu tenho lá, gosto de Suzuki, tenho um apreço por essas motos, acho que são motos fantásticas, robustas, não dão manutenção. Mas elas estão apagadas, E aí fica a seguinte questão, o seguinte questionamento para JTZ. Não sei se vão ver meu vídeo ou não vão ver, mas tomara que sim, e que pensem nisso. A verba que está sendo investida em publicidade não traria mais retorno em desconto? Vou repetir. A verba que vocês estão investindo em publicidade, com influenciadores e quaisquer outras coisas que vocês estejam aí investindo, não traria mais retorno se viesse como desconto para o usuário? E aí o seguinte, vou dar uma pausa aqui, um minuto. E aí o seguinte, por que eu digo isso? Faz a seguinte pesquisa, você é entusiasta por moto. Ou você que nunca teve moto, tá a fim de comprar uma primeira moto, tá a fim de mudar de categoria, vou começar com uma moto de alta cilindrada, 4 cilindros, sei lá, qualquer coisa do tipo. Você já conversou com algum amigo teu que tem a Suzuki? Então faz o seguinte, procura aí conversar com um cara que tem uma Hayabusa, procura conversar com um proprietário de uma Bandit, procura conversar com um feliz proprietário de uma V-Strom 650. Os caras amam a moto. A moto é boa, é unânime. V-Strom 650 não cai preço, porque a moto é boa. Entendeu? Você vai ver uma moto usada de 2 anos, é capaz de valer a pena você dar aquele dinheiro numa nova. Paga um pouquinho mais, sai com uma zero tua, que nunca ninguém usou. Porque não cai preço. Porque a máquina é boa. Entendeu? E aí agora estão dizendo que vai vir a 800 e vai parar a 650. Então, até o que se diz, né? Que virá a V-Strom 800, está confirmada teoricamente. E nesse momento pode ser que haja o término da 650. Eu não gostaria que tivesse a finalização da 650. Acho que elas vão ser motos diferentes. E eu não estou nem falando porque a V-Strom é porque o motor é em V e a 800 vai vir com um motor bicilíndrico mais paralelo e não em V. Vai trocar essa ideia com um cara proprietário de Suzuki, resumidamente. As motos são boas, é unânime. Então, minha sugestão comercial, olha que legal, de graça, uma sugestão comercial. Minha sugestão comercial para a Suzuki seria que ela tentasse se recolocar de que forma? Eu acho que a V-Strom 650, se ela vai continuar ou não, acho que poderia ficar no mesmo valor da Versys, ou até um pouco mais barata. Versys 650, certo? Acho que a Suzuki deveria trazer a V-Strom 250, que ela ia entrar ali bonito, junto com a Lander, junto com a Saara 300 e outras motos da categoria. Chegando com fama de robusta, quem conhece não vai nem pesquisar muito, já sabe como é que a banda toca na Suzuki. Precisa ver como é que seria pós-venda, etc e tal, aquela coisa, né? Mas não acho que seria preocupante no caso da Suzuki. Então poderia vir a V-Strom 250 para entrar ali com um precinho bem próximo da Lander,
não próximo da Saara, nem da Scrambler 400, próximo mais pro preço da Lander, para chegar com o pé na porta, para botar várias motos na rua de uma vez, entendeu? Muitas. Acho que se a Suzuki fizesse uma promoção agressiva de jogar o preço dela R$ 1.000 abaixo da Versys, parava de vender Versys. Até quem estava decidido para Versys ia acabar querendo conhecer a V-Strom 650 e talvez ficasse por lá mesmo. A partir do momento que fosse começar a pesquisar e falar com o pessoal do grupo, e tirar dúvida, e perguntar para quem tem, como é que é, autonomia, conforto, manutenções, o cara pode pôr o preço da Versys 650, um barãozinho a menos, ali no máximo igual, vai tomar o mercado ali insanamente. E as V-Strom 1050, eu tô vendo ela aqui no videozinho do Secumelo, a V-Strom 1050 tem uma questão. Ela me parece meio fora do preço, mais do que as outras. Por quê? Porque se você entrar no site da Triumph, vamos fazer isso aqui junto, para que eu não invente quaisquer informações. Aqui, não vou falar da Tiger Sport 660, vou falar da 900. Tem uma versão chamada New Tiger 900 Range. É isso mesmo que eu estou entendendo? R$ 69.500. Tem outras versões, tem bastante versão, mas eu vi as Tigers ali operando em torno de menos de 80 mil, sem falar dessas que são bem mais em conta. Tiger 900 Range, 69.590. Aí vamos ver aqui a Suzuki. A Suzuki V-Strom 1050. A 1050 é aquela que tem a roda de liga, então a roda da frente é 19, não é 21. Eu acho que para quem não vai para a terra, uma opção bem melhor, vai ficar com a moto mais ágil na mão. R$ 82.600. A partir de. E essa moto, ela tem menos eletrônica que a Tiger. Não que eu faça questão, mas eu estou fazendo aqui uma observação em face do mercado que a gente tem hoje em dia. Aí está aqui riscado 82.600, então ela está por 77.600, um desconto. O cara mais moderno, que faz questão de diversos acessórios eletrônicos, não vai pegar. Não vai pegar, porque tem a Tiger a 69.500. Então vou repetir, 77.600 para Suzuki, 69.500 para Triumph Tiger. Vocês entenderam? Tá claro isso? E aí, a outra, que é o Suzucão com roda 21 na frente, a 1050 XT, 86.950. Ela é uma 1050 cilindradas, bicilíndrica, de 107 cavalos. Quer ver? Não lembro quanto que ela tem. 10,5 kg de torque, 107 cavalos. E aí são R$ 86.950. A Tiger 1200 parte de 88.990. Então aí ela é 1200, ela tem 150 cavalos de potência e 130 Nm de torque, que deve dar na conversão, assim, macarronicamente, você tira o zero e é mais ou menos isso, então assim, quase 13 kg de torque. 88.990, 3 anos de garantia. A Suzuki, 86.950, mais frete. 1 ano de garantia, 107 cavalos, então 43 cavalos a menos. 10,5 kg de torque, ou seja, 2,5 kg de torque a menos. Dá diferença. Entendeu?
dá diferença. Então eu acho que a Suzuki tem urgentemente que se reposicionar. Eu não imagino que esse senhor dependa de vender moto, porque senão ele já estaria mais preocupado com o que ele está fazendo aqui no país há muito tempo, com relação à Suzuki. Então, precisa dar uma acordada logo. Gosto muito dessas motos. Eu ia achar uma pena que parasse de vir ou que passasse a vir apenas por importação. Então é isso, pessoal. Ó, faz o seguinte, se assistiu até aqui, deixa sua curtida, se inscreve no canal, clica lá no sininho e seleciona todos. E daí tudo que eu postar aqui aparece para você ser alertado. Deixa seu comentário aqui, fala o que você acha da Suzuki. Fala aí qual é a sua experiência, o que seu amigo vivenciou, qual a informação que você tem acerca da Suzuki, se você acha que está certo ou está errado isso aí que eu estou falando. E com relação aos preços, se você acha que vai brigar com a Versys, que vai brigar com a Tiger, se fizer mudanças aí relativamente radicais na metodologia. Valeu!